Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o programa vai ter uma série de questões para você refletir profundamente. Eu começo com a primeira. Que tipo de gente ainda apoia o governo do presidente Bolsonaro? Você conhece muita gente legal, muita gente bacana, muitas pessoas que você achava até que eram pessoas esclarecidas, e essas pessoas votaram e começaram a apoiar o presidente Bolsonaro. Mas será que depois de 13 meses de governo e mais uns quebrados, esse pessoal ainda tem condição de apoiar o governo se elas tiverem algum senso crítico? Quem é que pode estar olhando as coisas todas que nós estamos vendo ao nosso redor e acreditar que desse mato vai sair algum coelhinho? Bom, se você chegou agora, não esqueça de se inscrever aqui no nosso portal. A gente sempre faz reflexões e provocações que você não vê por outros meios de comunicação. E a gente está chegando em muitos lugares. Então, embarque aqui com a gente, vamos embora. Se você gostar, deu joia. E se você não gostar, depois você se desinscreve, né? Mas vamos... É importante que você fique, mas se não quiser, o que eu posso fazer, né? Vamos seguir em frente aqui, tá bom? Bom, gente, então que tipo de gente ainda apoia o governo Bolsonaro? Bolsonaro, todos nós sabemos que é uma pessoa limitadíssima, nunca se preparou para absolutamente nada, estava com o boi dele na sombra, empregou os filhos todos, ia viver a vida toda nessa situação, mas calhou o destino dele ter virado presidente da República, carregando as esperanças de muita gente, muitos milhões de brasileiros, e também passou a ser um grande objeto de adoração dos grandes grupos econômicos que infiltraram dentro do governo Bolsonaro uma figura como Paulo Guedes, que é um verdadeiro espertalhão, um grande negociante, um negociador com as coisas dos outros para benefícios de pequenos grupos, que pratica a mentira descarada como ferramenta do estelionato econômico, estelionato político que o Brasil está submerso. O dólar bateu a 4,40 no dia de ontem e os meios de comunicação se fazem de mortos. Tudo são eventos externos. Todas as mentiras que os meios de comunicação patrocinaram ao longo desses anos de reforma trabalhista, reforma da Previdência, botando especialistas, economistas, os repórteres, apresentadores sempre em tom otimista, colocando uma série de pessoas bajuladoras da reportagem para dizer que o Brasil estava no caminho certo, que a gente ia atrair investimentos, o Guedes aclamado nas ruas, e todo mundo está percebendo agora que fomos vítimas de um grande estelionato. O Brasil não cresce, as populações mais pobres estão cada vez mais pobres, as classes médias pagando cada vez mais impostos, tendo cada vez mais caros os serviços que consomem, e o Brasil batendo recorde de arrecadação de impostos, como foi em janeiro, num país que está numa recessão econômica. Ora, de onde saiu o dinheiro? Saiu do bolso das pessoas que produzem no nosso país. Cada vez mais os médicos particulares estão sem clientes, os psicólogos, os arquitetos, os dentistas, as pessoas estão desaparecendo dos bares, dos restaurantes, dos lugares de lazer, das viagens, todo mundo economizando, cada vez mais a gente está pagando mais caro em tudo que a gente faz. Tudo como um processo de vítimas, né, que nós nos transformamos nesse grande estelionato comandado por Paulo Guedes. O problema é que nas outras áreas o presidente da República poderia estar melhor assessorado, mas ele conseguiu juntar o circo dos horrores. Ele colocou as figuras mais bizarras, os mais despreparados, os mais alucinados e sem noção para ficar ao lado dele. Nesse episódio que aconteceu lá no Ceará, ele chamou aqui para comentar o ministro Onyx Lorenzoni, que não tem o benefício de ser um ignorante involuntário, porque ele tem formação, ele tem capacidade para dizer outras coisas, mas só que está ali na vassalagem, não quer perder o empreguinho, não quer perder a boca. E eu posso fazer crítica, gente, porque eles são servidores públicos, eles trabalham para o povo brasileiro. Eles são pagos com o dinheiro dos nossos impostos, sim. Então nós temos o direito e temos o dever de fazer crítica em cima de fatos concretos, como é o caso. Então o ministro Lorenzoni ou é uma pessoa desqualificada, ou é um ignorante, ou é um mal-intencionado estelionatário ao lado do presidente da República, que é um homem com essa escassez enorme, né? Um pigmeu político, um naníaco mental,
à frente da presidência da República, junto com a família, que também não tem nada a contribuir no quesito bom senso, racionalidade ou inteligência. Nesse episódio do Ceará, onde nós deveríamos esperar de um presidente da República que tivesse uma atitude dura contra a baderna, contra o amotinamento, contra a rebelião de servidores que estão ali para garantir a segurança, o presidente amarelou. Amarelou porque não tem noção e também porque é uma pessoa comprometida com esse tipo de gente, porque no passado ele também foi um cara que se amotinou. É um cara que quebrou a hierarquia e não foi à toa que ele foi convidado a sair das Forças Armadas, né? Mas diante desse episódio, o que disse o ministro Lorenzoni, lembrando que o ministro Moro se fez de morto nessa história. Era para ele ter convocado uma cadeia de rádio e televisão, ou o presidente da República, para tranquilizar o povo do Ceará, para mostrar que aqui no Brasil tínhamos governo, que não toleraríamos nenhum tipo de quebra da ordem, mas não. Passaram a mão justamente na cabeça das pessoas que estão causando o caos e a quebra institucional no Ceará e, por conseguinte, influenciando outras regiões do Brasil. Mas vamos ver o que eles falaram sobre esse episódio. Aquele cara, não fala o nome dele não, que subiu no trator e foi tentando empurrar o motor, o portão lá com crianças, com mulheres. Ele agiu corretamente, sim ou não? Não fala o nome dele não. Olha só, passar trator, empurrar trator em cima de crianças e mulheres, né? Vamos ver o que disse aqui a voz da consciência, alguém que poderia ter um pouco mais de razão nesse processo. Mas é evidente que não, né, presidente? Aí é uma irresponsabilidade, um desequilíbrio, um ato que colocou em risco a vida de muitas e muitas pessoas, e é evidente que quando tu tem a tua vida em risco, tu tem o direito à legítima defesa. Quer dizer, gente, olha, isso é um mau caratismo, isso é uma falta de noção republicana, que é um negócio estratosférico. Na mesma linha, disse Flávio Bolsonaro. Por que eu estou falando com muita veemência, gente? Porque eles estão partindo de premissas equivocadas, premissas mentirosas. E que premissas são essas? Não existe legítima defesa quando você provoca o estado de violência. Não existe legítima defesa se você está armado e você provoca uma pessoa, você xinga a pessoa, você fustiga a pessoa, você toca na pessoa, você avilta, você ofende, essa pessoa vem reagir em função disso e você tira uma arma e mata a pessoa. Não há tecnicamente aí, do ponto de vista do direito, nenhuma legítima defesa, porque a defesa aí não foi legítima. Você que foi que provocou esse estado de coisa. Isso qualquer estudante de direito de primeiro período sabe. Mas o governo, o presidente Bolsonaro, os seus assécalas, os seus vassalos, os seus familiares que deveriam ter algum tipo de formação porque estudaram direito, também falam as coisas absolutamente erradas, não contestando muito mais o senador Cid Gomes que pegou o trator do que fazendo um tipo de censura dura contra as pessoas que estão quebrando a ordem do Estado democrático e de direito. Só para lembrar, os meios de comunicação estão super silentes em relação a vários episódios. Os episódios econômicos estão sendo deixados em segundo plano porque o dólar bateu 4,40, né? E aqui eu peguei algumas fotos das crianças e mulheres que o presidente Bolsonaro disse que estavam sendo ameaçadas pelo trator e que o ministro Lorenzoni disse que tinham direito de praticar a legítima defesa. Olha a cara das criancinhas aí que o presidente Bolsonaro está falando. Eu peguei algumas fotos aqui, todas elas do Ceará essa semana aqui, dos amotinados, né? Isso aqui são as criancinhas brincando de esconde-esconde, brincando de bate e volta com os carrinhos da PM aqui, furando os pneuzinhos do carro da PM. Olha a figura, gente. Uma figura dentro de uma viatura oficial com esse tipo de performance, né? Aqui foi quando eles cercaram o carro da polícia também, tiraram o policial que não queria se amotinar de dentro do carro, cena muito tensa. Aqui mais uma dessas criancinhas, todas elas encapuzadas, né? Você imagina você estar numa cidade e estar cercado por pessoas que você sabe que usam armas nessas circunstâncias, né? E olha aí, mais criancinhas brincando nos seus carrinhos. Eu sei que o YouTube vai dar uma limada aqui no nosso portal hoje, mas se a gente conseguir fazer essa reflexão chegar em muitas pessoas, a gente cumpriu o nosso papel hoje, né? Aí mais foto de algumas criancinhas. Gente, cena do terror, criancinha mandando fechar aqui o comércio local, né? Numa viatura da Polícia Militar, né? Olha só,
fechando, segurando motos da polícia aqui, esvaziando pneus. E aí, olha só, gente, são muitas fotos aqui, muitas fotos, olha só. Dá para dizer que isso aí eram crianças e mulheres e que agiram em legítima defesa? É preciso ser muito cara de pau, muito sórdido, muito mal intencionado para ficar usando um argumento jurídico que é legítimo em situações legítimas para esse tipo de situação. Então, eu pergunto para você no final dessa história, que pessoa em sã consciência pode acreditar ainda nesse governo Bolsonaro? Por isso que tem muita gente que está se movimentando para pedir o impeachment dessa criatura, por essas razões totalmente degradantes e agora também porque está atingindo o bolso, inclusive dos seus apoiadores, que começam a perceber, como as vítimas de estelionato, que estão no meio de um crime onde as vítimas somos nós, somos a sociedade, é a sociedade, e do outro lado estão os criminosos, os espertalhões, os estelionatários que estão saqueando o nosso país e ajudando a degradar nossas instituições. Gente, eu fico por aqui. Mande suas críticas, sugestões. Vamos ver se o vídeo não vai ser tão censurado e vamos ver se ele chega ao maior número de pessoas para provocar reflexão do maior número de brasileiros, né, gente? Um grande abraço, até lá. Tchau.